É sobre o CNA? Sobre o CNA? Eu acho que tem uma oficina para eles, né? Gente, eu vou ter que frustrar vocês? Ai, que triste. Já que tá falando de frustração, né? Sabe por quê? Não, porque assim... É... Sabe, porque assim... Esse é um tema importantíssimo, é um tema importantíssimo. Eu acho que, na verdade, tudo começa por aí, né? Porque se isso não funcionar direito, realmente, né? Só que assim, a gente não pode se alongar sobre isso, porque senão... É, porque aí tá mudando. Uhum, isso, perfeito. Isso. São super importantes, mas realmente tem outra temática, né? É. Não, eu acho que não. É, na verdade, assim, a gente está falando de frustração, né? Aí acabou indo para aquilo que está frustrando mais no momento. Talvez seja isso, né? Talvez tenha sido esse o gancho que foi feito. Desse processo que demora, desse processo que não chega, desse processo... Porque tudo isso faz parte também, né, do processo de adoção. Porque você não chega, você quer adotar, a fila não anda e tal. Mas, realmente, sobre o cadastro, a gente não tem como falar agora, aqui. Por mais que seja super importante. E por mais que vocês todos estejam querendo falar sobre isso. Porque a gente vai dar uma parada, daqui a pouco eu vou começar a falar. Então, eu vou pedir mesmo a colaboração. Porque, enfim, é um outro momento, isso, né? Eu queria que é, mas entra na expectativa não só de quem quer adotar, mas dos próprios profissionais que também veem as crianças. Sim, muito grande, na verdade, né? É, é. Sim, sim, sim. Uhum. Sim. É, é. Uhum. Sim. E essa ânsia, né, de querer fazer o processo andar, de querer, não só o processo legal, mas o próprio processo da vinculação, tudo isso fala muito mais das pessoas que estão envolvidas no processo do que, de fato, por exemplo, da criança. Então, quer dizer, os pais que estão ali vivendo, estão querendo, ou estão na fila, ou já adotaram, e aí começa a surgir os problemas, começa a surgir as dificuldades. Quer dizer, muitas vezes tem essa ânsia, né? Não está acontecendo, não está fazendo, eu faço tudo o que eu posso e não acontece, não funciona. Então, assim, a possibilidade da gente estar discutindo aqui agora é justamente isso. É essa outra ponta, não a ponta inicial, mas é a ponta da formação da família, que realmente é uma formação de família, não é uma formação de família por adoção. É uma construção familiar. Então, acho que esse que é o... Proponho que a gente volte, né, para a gente poder continuar a partir desse ponto. E falar um pouco da expectativa da criança. Né? O que vocês acharam aí, o que vocês discutiram em relação a essa... A criança que traz a sua bagagem, que traz a sua expectativa, e que muitas vezes é frustrada. O que vocês pensaram sobre isso? O que vocês já vivenciaram, né, sobre isso? Sobre a criança, eu acho que a criança, dentro desse processo, ela recebe muito mais fácil do que os adultos, porque ela não tem a possibilidade de escolher. Até no nosso grupo de apoio à adoção, a gente faz uma dinâmica com fantoches de dois bebês conversando e eles idealizando que pais eles gostariam de ter. Né? Ah, eu não gosto daquele porque é gordo, aquele é magro, aquele porque é professor. Então, até que ponto essa criança ela tem possibilidade de escolha? Ela recebe muito mais fácil do que a gente.
A gente, só para começar, eu e a Michele, a gente trabalha com os filhos, tá? Essa experiência que vocês tiveram agora foi uma experiência igual a dos pais adotivos no grupo do Cássio e da Helena, em que são resolvidas questões. É um espaço importante para que todos coloquem suas frustrações, troquem experiências. Então, isso é proporcionado no grupo uma vez por mês, no grupo Aconchego, num colégio aqui em Brasília. Em paralelo, tem um grupo dos filhos, que acontece numa sala separada, geralmente disposta com brinquedos, com material lúdico, com material para pintura, para desenho, e a gente faz o que vocês fizeram no início da dinâmica hoje, certo? É um processo que a gente trabalha com a criança de construção. A gente recebe crianças que necessariamente sofreram abandono. Eles sofreram abandono primeiro dos pais biológicos que deixaram eles nas instituições. Depois eles sofreram um abandono de novo, por mais que a gente não pare para pensar, quando eles saem da instituição. Como o senhor falou mesmo, tem criança que entra na instituição com 2 anos de idade e que sai de lá com 10. Mesmo que seja para um lar lindo, maravilhoso, esperando aquela criança com um quarto maravilhoso, ela mais uma vez perde a sensação, a referência, a sensação de lar, a sensação de chão. Então, é uma criança que está fragilizada. Ela 2 vezes, pelo menos, no mínimo, ela foi abandonada ou ela perdeu o chão, ela perdeu o lar. Então, é essa criança que vai vir para a gente. E muitas vezes ela vem com umas demandas que a gente, como algumas pessoas colocaram, realmente existem. Crianças que sonham, que quando recebe um pai, assim, fala, ai meu Deus, meus sonhos todos foram realizados, e está completamente de coração aberto. Mas não são todas. Não são todas porque todas têm medo de ser abandonada novamente. Todas têm. Então elas vão ter receio, elas vão ter dificuldade de vinculação. Não vai ser mágico. Algumas são mágicas. São. Mas isso é como aquele rapaz falou, que é como se fosse o filho biológico. A gente nunca sabe o que ele tem para oferecer. Por mais que seja filho nosso, da nossa barriga, que a gente viu nascer, que tem nosso sangue, ele vai crescendo e vai apresentando umas demandas que a gente não esperava. Assim, também as crianças que estão no abrigo. Assim, também as crianças que os pais adotam. E o mais importante é que essa criança também precisa adotar vocês, pais. Não basta que vocês adotem a criança. E não é um processo fácil. Tem coisas específicas das crianças que a gente trabalha no grupo das crianças. Exemplo, a questão da lealdade com a família anterior. Muitas crianças, mesmo as abandonadas, elas têm uma questão séria com a sensação de lealdade. Elas têm um pensamento mágico de que, se elas se manterem leais aos pais, eles vão voltar e vão pegá-las. Elas precisam se manter. Isso é muito duro. Tem alguns filmes que até mostram isso. Aquele filme da Sandra Bullock, que é... Como é que chama, gente? Um Sonho Impossível, mostra bem isso. Ele, por mais que a mãe tivesse abandonado, ele mantém leal. Isso é muito comum entre as crianças. Por mais que elas queiram a adoção, isso acontece. Ela fica entre a cruz e a espada. Porque eu quero um lar, mas eu não quero abandonar os meus pais. Eu não quero perdê-los, porque eles têm a sensação, o pensamento mágico de que se eles te adotarem como pais, eles estão necessariamente abandonando os pais anteriores. Eu dirigindo e meu filho atrás virou e falou, quase que eu bati o carro. Mãe, se eu amar mais a senhora e o meu pai, eu deixo de ser filho do meu pai e da minha mãe biológica? E eu tive que encostar o carro, né? Vou fazer o quê? E conversar com ele. Não, são seus pais e são sua mãe. Você tem 2 pais e 2 mães, fato. Eles têm muito, e não é o primeiro. Já teve mais no grupo, que adotaram, casais que adotaram crianças maiores, tem. Inclusive da fala de uma criança para a mãe adotiva. Mãe, se a senhora me adotar, a Giovana, que é a irmã biológica dela, vai deixar de ser minha irmã? Por isso que essa criança, essa menina, não chamava os pais de pai e mãe. Porque ela tinha medo de, se chamasse eles de pai e mãe, ela perdia a irmã.
que estava com outra família. Eles têm muito esse... eles justamente precisam aceitar, precisam entender a adoção, como funciona essa sistemática da adoção. Uma hora que eles entendem, por isso que eu falo da preparação, uma hora que eles entendem o que é a adoção, eles se abrem mais. Justamente esses mais fechados, eles se abrem mais e são mais receptivos para esse novo pai, essa nova mãe, essa nova vida. Então, são essas as crianças que a gente recebe no nosso grupo. Então, o grupo de crianças, ele é uma oportunidade para as crianças, inclusive, a situação ideal a gente pensa, não, seria o ideal adotar os grupos de irmãos. Se eu for adotar um, eu tenho que adotar todos. Mas aí a gente vai entrar na polêmica anterior, que a gente estava falando, que por isso alguns não são adotados e tal, e esse não é o tema, né? E aí, o que acontece? Aqui em Brasília, a gente tem casos assim, de irmãos que foram adotados separadamente. O grupo também serve como uma maneira deles se reencontrarem. Inclusive, não só irmãos biológicos, mas irmãos afetivos. Esses irmãos que moraram na instituição por anos e anos a fio juntos, e brincaram juntos, e acordaram juntos, e comeram juntos, e de repente eles foram separados. Então é a oportunidade que o grupo da adoção tardia, o grupo de filhos dá para essas crianças, para elas estarem elaborando juntas a mesma coisa, frustração, medos e dificuldades que os pais estão numa sala trabalhando, a gente trabalha com as crianças de outra forma. Se vocês perceberam, a primeira parte foi bem mais lúdica, né? Não houve muita conversa sobre, era muito mais sentir e produzir, não foi isso? Já na segunda parte, teve uma questão mais racional, onde vocês puderam discutir, e é mais ou menos por aí. O trabalho que a gente faz com as crianças é ajudá-las a construir a vinculação com os novos pais. A trabalhar os medos, a desconstruir questões de pensamento mágico de lealdade e tal. Já com os pais, o trabalho é ao contrário, é desconstruir. Precisa desconstruir todo esse boneco que vocês fizeram, aquelas expectativas que estão só dentro deles e não nas crianças. Então, o processo é esse mesmo. Com os adultos, desconstrução. Com as crianças, construção. Porque elas vêm muito fragmentadas, muito fragilizadas. Já sofreram, no mínimo, 2 vezes um abandono muito forte, uma perda de chão, uma perda de lar. Então, a gente faz esse processo de uma maneira lúdica, de uma maneira mais direcionada às crianças, né? Porque não adianta a gente ficar querendo discutir, como mesmo a mãe do Altair falou, né? As crianças são realmente assim, uhul, vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, e não adianta a gente falar, vamos lá, gente, senta todo mundo. Em alguns momentos, acontece deles ficarem. Momentos de contação de história, eles gostam. Se tiver boneco, alguma coisa assim. Mas não dá para fazer a mesma coisa que a gente faz com os adultos, né? Eles realmente querem brincar, querem pular, e a gente aproveita isso fazendo ganchos de trabalhos com jogos, trabalhos com cartazes que a gente faz, depois cada um pode mostrar e eles ficam muito orgulhosos dos trabalhos que eles fizeram, como vocês ficaram hoje, que ficou ótimo, ficou lindo. Eu também fiquei muito orgulhosa, inclusive. E a gente faz esse trabalho e eles podem expor. E dentro dessa brincadeira, eles não percebem, mas eles estão colocando os medos, eles estão colocando as angústias, estão ouvindo experiências de um outro amigo, que está vivendo mais ou menos a mesma coisa. E isso ajuda muito a todos no processo de vinculação com os novos pais. Alguém quer colocar alguma coisa? Só um minutinho. Gente, eu vou falar... Quer dizer, que não é momento de falar de vida pessoal, mas eu estou vendo aqui que tem muita gente que tem ansiedade, tem gente que tem medo, como aquela mãe. Mas uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, a minha adoção foi tardia, interracial, internacional e homoparental. Foi tudo que a gente tem aí visto em adoção. A única coisa que eu coloco é assim, quando que eu fui buscar minha origem? Eu tinha 50 anos. Meus pais usaram da transparência. Eles usaram da dignidade de me contar minha história. Então, não tiveram medo de ir para a rua e encontrar com meus pais biológicos. Muito pelo contrário, incentivavam isso. Então, não precisa ter medo. Medo é o medo do desconhecido.
E se você tem a tua história, você leva isso para a criança com transparência, com tranquilidade, com harmonia, com amor e limite, não há que se falar em medo, na minha opinião. Então é isso. Eu trabalho numa cidade pequena, Petrópolis, numa instituição. Então, a gente estava falando de frustração, né? As crianças não têm escolha, elas são frustradas em todos os momentos, ficam na instituição 6, 8 anos, mesmo com essa lei de 2 anos. Então, acho que a gente tem que repensar, como ela falou em técnicas, né, que seria essa oficina, o que fazer com essas crianças que estão nos abrigos e vão continuar, porque com 12 anos vão ficar até os 18. E nós, como abrigo, estamos pensando, nós temos como base uma instituição francesa, nós já temos também uma capacitação para depois dos 18 anos. Mas as crianças, tem algumas que chegam, vão para adoção, são devolvidas e dizem: tia, ainda bem que eu voltei para cá, porque eu ia dar um murro na minha mãe. Então, ela é frustrada o tempo todo. E a gente, claro, quer criança para adoção, também sou mãe adotiva. Só que a gente tem que pensar muito mais. Eu acho que a gente já caminhou, os pais, a elaboração, tudo isso. Agora, temos que nos voltar para os abrigos, porque tem uma população aí imensa que pode, sim, vir ser adotada com 12, com 14, com 10, né? Como o senhor falou, está aumentando, né? Hoje o brasileiro já adota com 6, com 8. Só que nós temos aí um problema enorme. Então, nós temos que voltar, sim, para os abrigos. Então, para essas crianças que estão lá frustradas o tempo inteiro. Frustradas pelo juiz que não decide nada, o papel que não chega. Elas não sabem como, aonde, por quê. Estão ali nem para onde vão. Né? E, às vezes, a máquina administrativa judiciária demora 6 meses, 1 ano. Nós temos o caso de uma adoção lá, que foi devolvida, no perfil do brasileiro, que está há 1 ano para ser resolvida, porque tem um cadastro nacional, tem um cadastro estadual, tem um cadastro não sei o quê. 1 ano de uma criança que não tem mais... já está com a documentação toda pronta. É um absurdo. Isso numa cidade pequena, com poucas crianças. Imagina uma cidade grande. Então, acho que a gente tem que pensar tecnicamente, na adoção tardia, como agilizar isso. Né? Porque o lado psicológico, que a maioria é psicóloga, eu também sou, tudo bem, a gente estuda. Tá. Só que a parte prática, a gente tem que agilizar. E eu acho que a ANAPA tem que empurrar isso. Obrigada. Foi uma colocação importante. A gente sabe que é esse o perfil mesmo, é assim que as crianças estão nas instituições, mas a gente tem que lembrar que essa criança que está lá, ela não sabe de nada disso, ela só simplesmente está ali, meio que perdida. Uma outra questão que aparece muito nos grupos é que eles não sabem quem são os inimigos e quem são os amigos, na verdade. Eles não sabem se o oficial de justiça ele é um amigo ou um inimigo. Ele não sabe se o pai adotivo que está querendo adotar é amigo ou inimigo. Afinal de contas, eles apanharam demais da vida. No mínimo, eles sofreram 2 abandonos. Mas como uma outra pessoa tinha colocado, alguns sofreram abuso sexual, alguns sofreram abuso físico, violência física, né? Verbal. Então, são crianças que eles não sabem de nada. Eles só sabem que eles precisam se proteger. E eles não sabem direito quem é do bem e quem é do mal. Que é um dos trabalhos que a gente faz com as crianças no grupo, né? É entender isso. A gente usa teatro também, para que eles entendam quem é do bem, quem é do mal, entende? Tem também a questão de entender, muitas vezes, muitos não entendem por que foram abandonados, né? É uma questão que a gente trabalha também. Claro que a gente não vai saber individualmente, porque cada pessoa foi abandonada pelo pai ou a mãe biológica. Mas a gente faz um trabalho em que eles começam a perceber que, às vezes, nós humanos não estamos preparados para algumas coisas. E, às vezes, o pai biológico